Hey there, Tichugo aqui de novo para mais uma aula com Be Up Educação. Tichugo Helps. Hoje nós vamos falar sobre um verbo muito importante em inglês. Assim, existem 3 verbos assim que se você dominá-los, tá? 3 verbinhos apenas, você fala inglês muito bem. Eu posso garantir. Take, get e have. Hoje nós vamos falar sobre get. Esse verbinho que é muito importante. Então vamos lá, vamos falar sobre o verbo get hoje. Bora a vinheta. O verbo get, ele é um verbo extremamente importante em inglês. Se você for pegar um dicionário em inglês, como por exemplo o que eu tenho aqui, o Thesaurus, aqui não vai dar para você ver, mas tudo bem. Depois eu... Se eu pegar o verbo get, por exemplo, em inglês, ele vai ter um monte de significado. Eu posso rodar aqui eu posso imprimir aqui com certeza umas 3, 4 folhas de sulfite fácil, com vários significados do verbo get, além de expressões, combinações com o verbo get. Ele é um verbo extremamente rico em inglês. Alguns dos principais significados de get é obtain, catch, receive, become. Pode também substituir o verbo to be, by, dentre outras substituições que eu posso fazer com o verbo get. Ele pode substituir outros verbos. É extremamente comum o verbo get ser usado ao invés de outro verbo qualquer. Ao invés de buy, eu uso get. Ao invés de catch, eu uso o verbo get. Ao invés de receive an email, receive an SMS, receive a WhatsApp, ok? Eu uso o verbo get. Então tem várias possibilidades. For example, vamos começar com alguns significados, algumas substituições que eu posso fazer com o verbo get. I got an email this morning from my boss. Eu recebi, tá vendo? O verbo get aqui, got, passado, substituiu o verbo received. I got an email from my boss. Ao invés de falar received, eu disse got. Oh, let's get a hamburger tonight. Let's buy a hamburger tonight. Então, ao invés de dizer buy, eu usei get. Let's get a hamburger. I need to get my visa to go to the USA. In this case, I need to obtain. Então, o verbo get substituiu o verbo obtain. Posso fazer algumas combinações com get para que ele possa ter outro significado. For example, oh, it's getting dark here. Let's turn on the lights. Tá ficando escuro aqui. Então, o verbo get substituiu o verbo become, que significa ficar ou tornar-se. Quando eu uso get mais um adjetivo, ele significa become. It's getting dark. It's getting hot here. Hey, open the window, please. It's getting hot here. Quando eu uso get mais um object e o infinitive do verbo, eu uso o get nesse caso aqui. De novo, presta atenção na estrutura. Get mais o object mais o verbo no infinitivo, ou seja, com to. Quando eu preciso de alguém para fazer alguma coisa, quando eu preciso convencer alguém a fazer alguma coisa para mim, eu uso get mais objeto mais o infinitivo do verbo principal. For example, I'll get someone to fix the roof of my house. When it rains, my living room looks a waterfall. Preciso arrumar alguém para consertar o meu telhado. Quando chove, parece uma cachoeira. Get someone to fix. Então, get someone, que é o objeto nesse caso, to e o verbo no infinitivo. Nós também usamos get plus object plus past participle quando nós não fazemos alguma coisa, ou seja, alguém faz alguma coisa por nós. For example, presta atenção nesses 2 exemplos, nessas 2 frases. I cut my hair, I'll have ou I'll get my hair cut. De novo, presta atenção nesses 2 exemplos. I'll cut my hair, I'll get my hair cut. Essa estrutura também pode ser usada com have, tá? Só que get é mais informal. Então pode dizer I'll have my hair cut ou I'll get my hair cut. Tanto faz. Get mais informal. Qual a diferença entre I'll cut my hair and I'll get my hair cut? Qual a diferença? Quando você usa I'll cut my hair, como nós falamos em português, eu vou cortar o meu cabelo, quer dizer que você mesmo vai lá na frente do espelho e vai cortar, ok? O seu cabelo. Agora, quando você diz I'll get my hair cut,
quer dizer que você vai lá no cabeleireiro ou no barbeiro, sei lá onde for, e alguém vai cortar o seu cabelo. Tomem cuidado. Por exemplo, the girls, meninas, vocês fazem as suas unhas? I manicure my nail. Agora, você vai até a manicure para fazer I get my nails manicured. Tem essa diferença. Quando você faz a ação, verbo direto. Agora, quando você tem alguém fazendo por você, get, objeto, past participle do verbo principal. Que é a terceira coluninha dos verbos. Os expert in English saberão o que eu estou dizendo. E, pra gente encerrar, pra não ficar muito extenso, porque eu poderia fazer mais de 2 meses de aula, acho que uns 6 meses de aula só falando sobre o verbo get. Mas só pra gente encerrar aqui, get mais pp, ou seja, get mais past participle do verbo principal, to make passive, para fazer passiva. Aí ele vai ter a ideia do verbo to be. For example, my uncle John got fired last week. Então, meu tio John was fired. Então, ao invés de usar was, foi demitido, was fired, eu usei got fired. Então, quando você vai usar estruturas de passiva, meu tio foi demitido, a minha casa será pintada na próxima semana. Então, eu uso get mais o verbo no past participle de uma maneira mais informal, ao invés de usar o verbo to be. Espero que tenham gostado de mais essa diquinha aí, ok? Tip de English. E vejo vocês na próxima aula. See you soon, guys!